poxa, será que existe algum motivo do porquê as pessoas prosperam? Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo. E eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Eu lembro que eu tinha atingido minha liberdade financeira ali com 26, 27 anos, foi cedo. E aí eu comecei a pensar, caramba, cara, como que eu consegui atingir minha liberdade financeira, né? Porque, por mais que eu tivesse tido muito amor na minha vida, eu tive muito perrengue também. Então eu era o cara que eu trabalhei como barman, como garçom, né? E eu lembro que no momento que os meus amigos estavam indo nas festas para se divertir, né? Então eu lembro que eu trabalhava mais do que todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a maioria das pessoas não se preocupavam com isso. No final de semana eu trabalhava, a maioria não se preocupava com isso. Então eu tive um momento muito difícil da minha vida em relação a esforço, em horas de trabalho. E chegou um belo momento que eu atingi minha liberdade financeira. Eu falei, caramba, peraí, com certeza eu dei algum tipo de sorte, mas eu devo ter feito alguma coisa certa também, para ter atingido minha liberdade financeira tão cedo em relação às outras pessoas. E comecei a estudar na época. E uma das pessoas que eu estudei tinha sido Napoleão Hill, né? O Napoleão Hill foi um cara que estudou sobre riqueza na época dele, né? No tempo dele. Só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei, poxa, será que existe algum motivo do porquê as pessoas prosperam? E eu pensei, como temos acesso à internet hoje, imagina como a gente não pode fazer uma análise muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do porquê algumas pessoas prosperam e outras não. E a gente teve a ideia desse nome, que eu acho que é um nome brilhante, que é o Código da Riqueza. Será que existe um código? O nome é muito bom mesmo. Cara, na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Sim. Tinha, não tinha? Total. Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. Era sempre a Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, né, talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu virei um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. E eu me inspirava muito nesse filme, porque eu já tinha visto umas bilhões de vezes. Era um arco dramático, emocionante. E aí, quando eu virei assessor de investimentos, eu passei por uma coisa, eu não vou dizer parecida, porque o que ele passou foi muito difícil, mas, cara, eu passei alguns anos sem ganhar dinheiro. Eu pegava 5 horas de transporte público por dia, chegava suado nas reuniões, era humilhado muitas vezes pelos tiozinhos que me atendiam e tal. E aí, cara, foi muito difícil. E aí eu consegui meus primeiros grandes clientes e comecei a ganhar meus primeiros grandes dinheiros na época. Então era uma história muito parecida, né, de certa forma. Então ele era um dos meus grandes ídolos. E ele vinha pro Brasil, né, e aí quando ele vinha pro Brasil, eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele. E aí eu fui pro hotel onde eles estavam hospedados pro evento. E eu sempre fui um cara de me esforçar mais do que a média. E nesse dia, eu tinha um horário para gravar com o Chris Gardner, e aí era 11 horas que eu ia gravar com o Chris Gardner, só que eu tinha chegado extremamente cedo esse dia. Eu nem lembro se tinha chegado 5, 6 da manhã, sei lá. E eu tinha passado no café da manhã do hotel, e cara, eu já tinha visto o Robert Kiyosaki de tipo camisa floridinha e bermuda, assim, sabe? O Robert Kiyosaki, falei, caraca, ele lá e tal. E aí eu já fui correndo pro local que ia ser a gravação, eu e uma dessas pessoas que estava fazendo o Código da Riqueza, que era o Ian, acho que o Dani também estava junto, era o Ian e o Daniel. E aí a gente muito cedo preparou tudo. Então já tinha poltrona, já tinha câmera, tinha tudo isso e devia ser, sei lá, nem 7 da manhã. A gente já queria deixar tudo pronto. E nesse dia ia gravar eu, a Forbes, a Globo e o BTG Pactual na época. E eu estava muito ansioso. Deixei tudo pronto antes. E aí, por algum motivo, o Chris Gardner ele veio mais cedo. E o Chris Gardner, ele é muito grande, cara. Ele é um cara muito grande. E tava ele com uma assessora e a assessora olhou pra mim e falou assim, não, a gente não vai gravar com esse menino agora não, é só depois e se sobrar tempo, né? Aí o Chris Gardner olhou que eu tava pronto. Aí ele falou, não, vou gravar sim. Aí ele veio andando, aquele brutamontes assim. Aí ele falou, garoto, eu vou gravar com você porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos. Né? Aí ele sentou. Aí eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, por que você tem 2 relógios? Ele falou, porque eu não tenho tempo pra perder. Eu falei, caraca, né? E aí foi animal, assim, ele gravou, a gente deve ter gravado uns 20 minutos e foi muito legal. Acho que o principal insight que eu tive dele foi, there is no plan B, né? Não tem plano B.
E todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada. Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários. O que eu percebi é que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio, que são coisas diferentes. Isso. Né? Então, eu vou remeter aos judeus, né? Porque os judeus, eles têm uma passagem que a gente sempre diz, que é a passagem de quando eles ensinam como investir o capital. E os judeus, eles são... eles representam 0,2% da população e eles têm eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Caraca. Tá? Então, assim, eles são muito ricos por cabeça, mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo do porquê eles são muito ricos. Quando a gente for estudar os princípios, né, judaicos, pensa que os judeus, eles acreditam, né, que os primeiros 5 livros da Bíblia são o Pentateuco, né? E aí, além disso, você tem a Talmud, que é uma coletânea, né, de livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros, tá, da coleção da Talmud, que tem uma série de capítulos, tem um capítulo específico onde conta-se uma história, né? E nessa história é muito interessante que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Pensa que hoje, quando a gente fala de leis, você tem os advogados e tal. Lá, naquela época, quando se fala de leis, é sobre isso. Então estava escrito o seguinte, se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar, essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido o seu dinheiro? O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou o dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, você perdeu o dinheiro, você é o culpado. Então alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado. Tudo isso que eu tô falando é por causa da diversificação, tá? Você podia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Aí fala, amarrado esse dinheiro na sua mão? E aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão. Ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar 1/3 do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra. 1/3 do seu patrimônio e você investir em negócios. E 1/3 do seu patrimônio e deixar e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz, basicamente, que para o seu capital você deveria diversificá-lo dessas 3 formas: terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, ações e reserva de valor. Tá? Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo. Tá? Agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. E isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo. E até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada, né, dos judeus, de fato foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1.800 anos atrás. Caraca. Né? As pessoas que são verdadeiramente ricas, elas entendem que o dinheiro não é causa, ele é consequência. Mas é consequência do quê? Do seu trabalho, do seu esforço e do seu valor agregado na vida dos outros. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ó. Trabalho, esforço e valor agregado. Isso daqui é o que vai tirar riqueza. Trabalho, esforço e valor agregado. Né? Por que trabalho? Porque o trabalho, ele tem a ver com você multiplicar algo que você é bom, não algo que você é ruim. Né? O trabalho é diferente do emprego. O trabalho é você multiplicar algo que já está dentro de você, algo que você já desenvolveu, algo que você é melhor do que os outros. Quando você desenvolve algo que você é pior do que os outros, você provavelmente não vai conseguir resolver a equação da riqueza, porque vai ter muita gente melhor do que você se esforçando no mesmo grau que você está se esforçando. Então você não vai ter nenhum diferencial, vai ser difícil você construir algo que ninguém mais construiu. Então é importante você entender onde você é bom.